E aí, como eu pude, né, Roberta, ter tanta certeza disso tudo? Não foi só eu, né? Como você também, que você foi servidora, eu vou contar aqui a minha história e aí Roberta vai contar a dela, né? Muito rápido. Eu vou falar sobre uma avenida que eu tenho muito orgulho, que é a Avenida Dante Michelini. A gente fez em conjunto, um arquiteto da prefeitura, ele fez a parte urbana, eu fiz a parte toda de geometria. Só que, o que eu fiz na parte da parte viária? Eu fiz embasar. Eu fiz uma pesquisa de estacionamento para saber quantos estacionamentos tinham, quantos que eu podia ser eliminado, quantos que a gente poderia criar bolsões, quantos que a gente poderia eliminar para dar ganho no sistema viário. A gente fez contagem de pedestre, fez contagem de ciclista, peguei todos os acidentes no trecho de estudo e para cada um a gente fez uma solução. Né? E aí, a partir daí, desses números, a gente viu que era possível eliminar pontos semafóricos, que tinham muito, a gente viu que poderíamos eliminar alguns acessos, que tinham alguns retornos no meio da avenida e tal, a gente viu que poderia fechar, que o camarada podia andar, porque o volume era muito baixo. Então, ele foi todo feito à base da técnica. Igual a esse aí, poderia citar a Avenida Fernando Ferrari, entre outros, os viadutos do acesso a Mato Doce, enfim, todos esses aí a gente fez dentro dessa aí. Então, acho que você podia falar agora um pouco o seu exemplo, né? O meu foi uma via, ela era uma via coletora, né? Aham. Ela era uma via coletora do bairro lá. Ela ficava entre dois bairros, era uma avenida muito larga, acho que ela deveria ter seus 16 metros de largura. Aham. E aí já haviam várias solicitações ali daquele local, né? Ela tinha tinha um supermercado que tinha sido implantado, Sim. né, há pouco tempo ali naquela região ali, e ali choveu de demandas em vários pontos daquela rua, né? Então, o que a gente fez? Nós juntamos todas as demandas, Sim. como a gente era o setor de sinalização, a gente tinha que tratar a via toda com sinalização. Sim. Então, o que a gente fez? Nós fizemos rotatórias, mini rotatórias nós fizemos, né? 2 mini rotatórias, já existiam as mini rotatórias, mas era a mínima do mínimo, então a gente fez com o diâmetro certinho as duas, Aham. e a gente passou a avenida todinha, essa avenida, né, que é a coletora, a gente tratou ela todinha do início ao fim, chegando às arteriais, onde elas Aham. chegavam, e né, colocando semáforo também, tudo mais. E essa avenida, ela ganhou um destaque no jornal, É, né? exato. Porque ela foi a primeira vez que foi implantado um projeto de uma via completa na Sim. cidade, né? Porque antes se plantava só coisas pontuais. E nessa avenida a gente tratou tudo de uma vez só e acabaram as demandas daquela avenida por anos, Isso. Foi isso, né? exatamente. Foi isso que o Roberto tinha falado, né? Eu também falei da questão do pontual, né? Você ainda faz muita coisa pontual? Pois é, Se faz, está na hora, né? exatamente. Roberto deu esse exemplo Cadastre as aí. demandas, juntem, né, as demandas do mesmo local, da mesma via, analisem, analisa, né, Aham. tudo, veja a viabilidade de cada solicitação ali, o que é solicitação mesmo, do que acontece de problema, e o que é solicitando implantação de alguma sinalização que você precisa ir lá realmente avaliar para ver se é aquela sinalização ou se você, tratando a via como um todo, aquilo ali não vai se resolver de uma outra forma, né? Aham. Então é isso que precisa ser feito mesmo. A parte técnica é Exatamente. essa. Então, e aí o que a gente aprendeu, né, Roberta, com isso tudo aí, é que nós temos que deixar, não podemos deixar que a vida nos leve.
sim, né? Aquela música do Zeca Pagodinho não pode ser sim, aí, né? Mas temos que ser protagonistas, nós temos que assumir, sim. porque senão depois a bomba vem para a gente mesmo. Só que nisso nós perdemos muito tempo para aprender nisso, né, Alberto? É verdade. Foi, nossa, mãe, mas hoje, depois de entender, eu acho que a gente já não perde mais tanto tempo com isso, né? E aí, nessa condição, se lá atrás, né, se eu tivesse todas essas informações, meu começo teria sido outro, É, né? com certeza. Dessa forma, eu aprendi que o método é tudo para trazer resultado. Método, né? Exatamente. E esse método de fazer tudo É, interligado, tudo exatamente. como um sistema, né? E de aprendizado em aprendizado, eu fui desenvolvendo rapidez no desempenho do trabalho, e por isso hoje, né, eu tenho, né, bem formatado um método que a gente criou para os estudos de tráfego, que são a base necessária para todos os projetos que a gente elabora, né, elaborou e que vai elaborar, e que me fizeram ser referência, né, porque Verdade. a consistência é fundamental para isso, né. Dessa forma, me deu um respaldo técnico e legal, além de conseguir alcançar com esse método 75% mais de produtividade. Gente, 75%. E a partir de 2015, eu consegui fazer 4 projetos por mês. E lembrando, o projeto de estudo de tráfego, ele, ele, ele não é complexo, mas ele tem que ser consistente, né? E nem sempre um é igual ao outro, mas a gente conseguiu extrair os métodos para que isso acontecesse, né? E aí, antes desse método, Roberta, só lembrando que eu fazia um por mês, né? É. Era um por mês e o dia inteiro. E aí, hoje, que é a parte interessante da coisa, a gente trabalha de qualquer lugar do Brasil, é, a gente aqui no Canadá, sem procurar contrato, eles estão chegando mensalmente para nós por conta, né, nos nossos e-mails, por conta disso. E eu acredito que é por conta desse método replicável, Sim. né, que me dá. E vem aprovando, né? Exatamente. Eu acho que já passou dos 180 com o último aí que eu fiz, né? Uhum. Então, a média de 4, da última vez que eu falei foi 170, já se passaram 2 meses, então é isso aí, 180. Não, então, o método formatado que a gente utiliza, né? E ele Exatamente. dá certo em todos os estudos que a gente tem aprovado aí nos últimos, né? Nesses todos os estudos, É, nos últimos anos a gente tem aprovado com mais eficiência, mais rapidez, né? exatamente. Eu nunca tive até hoje um estudo meu reprovado, né? E aí, então, gente, se no início, lá atrás, eu tivesse esse material condensado para consultar, putz, já poderia ter chegado nessa fase muito rapidamente e economizar tempo para poder dedicar a outras atividades, Sim. aprender um pouco mais outras coisas, como eu faço aqui hoje no Canadá, né? Trabalho aqui para uma prefeitura de uma cidade de Ontário, mas não é a cidade onde eu moro, e faço projeto para o Brasil. Inclusive, meu chefe sabe, eu falo. Estou consultor no Brasil. Legal, não sei o quê. De vez em quando ele pede, inclusive, para eu falar para ele. Eu acho que, se eu não me engano, nessa quinta ou na outra quinta, eu vou falar sobre a Avenida Dante Michelini, Ó, sobre o que eu fiz, que ele pediu, que ele achou muito interessante, legal. né? E aí eu posso dividir meus conhecimentos com vocês sem tomar meu tempo livre com a família.